trouxeram nos corações hoje? Posso fazer uma pergunta? Pode. A demência numa pessoa de idade, isso é uma doença mesmo ou pode ter alguma influência espiritual? Ou não? É uma doença e existe a influência espiritual. É uma doença que acaba com... Isso é fato. Tem a parte biológica, né? Química e irreversível no decorrer da limitação do corpo terreno e dependendo dos canais enquanto são aflorados mediúnicos, isso interfere na vulnerabilidade das comunicações. Mas ter isso não significa automaticamente ser um fantoche. Não é isso. Porque quando se tem uma doença que interfere na psique, existe uma proteção que envolve o ser por isso. Porque minha mãe, assim, ela rezava muito, era tão bonitinha, toda 6 horas ela tinha um santinho. Hoje ela não tem mais nada, sabe? É como Não se não reza. lembrasse. Como se não, Não é fala porque com perde ela, a não noção do rezar. tempo. Então, se perde a noção do tempo, de certa forma, não tem mais o compromisso com a hora. Quanto era ligado a esse compromisso de determinada hora. Então perde a noção. É como se na cabeça achasse que em algum momento vai fazer ou nem lembra se fez ou se não fez. Ou se você perguntar se fez, vai falar que fez. Não, mas ela não faz mais. Eu falei, vou pra capelinha, acender uma vela. Ela não tem mais iniciativa nenhuma. Não, porque perde a noção do tempo. Vive o agora. Digamos que é mais ou menos isso. Vive o agora. Então vive o agora com o que se apresenta no agora. Certo? Por mais que tenha lembranças e escute e guarde coisas, mas vive cada agora. Então, isso é importante saber. Ela vive o agora. Ela sofre. Sofre, né? Porque ela chora. Quando se é questionada sobre o tempo. Porque aí reconhece que está sem noção do tempo. Mas se viver o agora, bem vivido o agora, não sofre. Mas o ao redor sofre. Esse é o pior. Aí são cuidados diferentes, né? Com cada um. Mas o que eu posso fazer para ajudar ela? Incentivar a viver o agora. E trazer essa lembrança do amor por agora, vivendo agora, cuidando também daquele que não esquece. Para manter o equilíbrio do local. E manter o equilíbrio do local, mantém a proteção e não se torna canais que incentivam a outros sentimentos, a outras crises que não precisariam acontecer. Mas fácil não é. Por isso a busca do autocuidado das pessoas ao redor para ter a paciência do viver no agora. Discernimento, né? Porque fácil não é. Não é. Eu pensei em ti de novo, Elaine. Falei, gente, é muito louca, Elaine. Parece que a gente tem umas coisas muito parecidas. É, verdade. Nossa. Eles perdem a noção, né? Gente, parece que é uma pessoa que eu não conheço, a minha mãe, como ela fica. A minha mãe é assim, durante o dia ela tá bem, mas no anoitecer. Por quê, né? É a síndrome do pôr do sol que chama. Ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Ao pôr do sol já não serve mais nada. Já entra... É triste, né? Envelhecer e ficar assim, né? Eu não quero. Mas é que assim, é que cada um,
é como se ela não é triste para ela, se ela viveu agora. É mais triste para quem vê do que para quem vive. Faz parte do caminhar. Então, dá para ter ainda uma vida saudável desse jeito. E cada um terá a sua vida saudável. A questão é cuidar de si e não alimentar o pensamento da tristeza. Então, como organizar esse caminho, o meu caminhar, o dela, o dele, né, de quem esteja, para que não envolva pela tristeza. Porque aí a tristeza é uma porta aberta, uma baita de uma porta, janela, que leva a muitos outros sentimentos e torna o desafio ainda maior. Porque aí pode pensar na injustiça ou injustiça, na medicação ou não medicação, paciência ou não paciência, leva para outros lados. Por isso, viver o agora com qualidade, com amor e cuidado, saúde e confiar no caminhar. Viver um dia mesmo, de cada vez. Geralmente quem passa por isso, os filhos, os netos, ou quem acabam vivendo um luto com a pessoa em vida. Porque você sente que a pessoa... Mas eu não reconheço mais. Então é como se você sentisse que a sua mãe morreu. Mas ela não morreu, ela tá viva. Ela tá aí. Então o luto, ele fica perdurando até com que a pessoa desencarne. E aí depois você lida com o luto de ter perdido. Ah, mas eu poderia ter feito o quê? Vem a culpa, né, também. Mas é melhor fazer o que eu posso fazer de melhor qualidade pra ela hoje e pra mim. Isso. Porque precisa ter limite, às vezes. Se pegar e falar, eu vou morar, eu vou me dedicar a ela 100%. Aí você morre antes da pessoa e a pessoa fica. Aí você não tá cuidando de si. Se alguém se pegar e falar, eu vou largar minha vida pra ficar com ele, essa pessoa provavelmente morra antes de nervoso, porque essa ninguém sabe. Isso. A questão são os limites e o incentivo à qualidade, manter uma qualidade de vida para aquele que tem a doença e o incentivo ao hoje e manter o meu cuidado, né? O equilíbrio disso, buscar alternativas para esse equilíbrio, porque antes do cuidar do outro eu preciso cuidar de mim mesmo, cada um por si, e é cada um por si nesse sentido. Só que ela vem de uma forma, por exemplo, quando se tem uma doença dessa, que não tem mais como cuidar de si. Então ela precisa de cuidados, né? Amparos externos. Essa que é a questão. Então, nessa ação dos cuidados externos, eu sempre tenho que ter esses limites. Aí vai para a parte financeira, né? Daí vai para a parte, né, da qualidade da história da vida, da pessoa, da família. Aí são essas partes, né? Quando foi que minha avó morava lá, para tomar a decisão de que não dava mais para ela ficar com a gente, porque eu tava perdendo minha saúde e o Felipe também, você tem culpa em falar, tipo, não dá mais. Mas aí eu tô desprezando ela, era comigo, não era com ela não sabia o que tava acontecendo. E aí eu falei pra eles, olha, tá muito difícil pra mim, eu não quero pegar raiva, porque senão você começa a pegar raiva que a pessoa não sabe o que tá falando, te trata mal, responde mal. E aí até que você consiga aceitar que, tipo, tudo bem, o caminho é esse, mas é bem desafio. Tem tantos casos, né, que as pessoas estão ficando mais velhas, né, atualmente, Isso, né? a idade Eu não sempre quero ficar encarnada. velha. Não quero ficar velha assim, eu prefiro partir. Então, mas Esse esse combinado e essa história, né, foi antes. Só vai saber aquele que passa. E na verdade, muitas vezes, só vai lembrar quando voltar. Essa que é a questão, essa é a história, né? É que às vezes você vai ser um instrumento ainda para o aprendizado Muito de muitas instrumento. pessoas em volta. Então você vai chegar lá com mais uns checkzinhos que você fez na vida ainda. Você Eu vou ajudou. tamanho dela, ela fala, eu já tomei. Eu falei, mamãe, mas foi ontem. Aí eu falei, não, vamos lá tomar banho. Realmente ela não tem noção de tempo. Então, e aí nessa falta de noção de tempo, nessa perda de noção de tempo, como é que eu vou pensar que tal hora eu vou fazer tal coisa? Eu vivo agora. Porque eu perco a noção do tempo. Então, vai falar assim, né, não tem muito sobre isso? Não me deu comida. Tenho Né? fome toda hora. Tô com fome, não tô. Né? Essa aí não me deu comida. A mãe da Joana Não tem falava comida isso. aqui. Né? Ela falou ontem pra mim que estão escondendo comida dela. Isso. Sempre é envolvido nisso. Ela Será que começou a chorar. E falou, mãe, quem tá escondendo? As empregadas estão escondendo.
Ela ficou uma criancinha. Quando ela tava lá, daí ela falava assim, quem vai pagar tudo isso aí, essa comida aí da casa dela? Quem é que tá pagando tudo isso? Meu pai foi assim, Aí tu entra na história, assim, às vezes, tá quando tudo você pago, pode, você entra no lúdico, aí você bota começa, tudo é pago. melhor do que você ficar querendo comprovar, não, mas você já comeu, porque quando se dá conta, aí lembra, Aí fica triste. fica nessa briga. Se você insiste nisso, aí geram outras coisas. Mas você tá me chamando de doida? Ela tá apaixonada pelo meu pai, falei, papai, foi tudo que o senhor quis a vida toda. Tudo que o senhor Agora quis. ele foge. Entendeu? Hoje ele fugiu. Foi lá pra trás e deixou ela lá. Ela Eu só falei, quer onde que ele tá? Aí você. ela tá chamando ele. Ah, ele tá lá atrás, tava lá sentado, lendo lá atrás. E por isso que não dá pra ser todo dia. Porque se vira todo dia, você não tem lúdico que aguenta. Não tem como. Você fica. A Aí você importância fica do doente. revezamento, de um Um apoio, né? respirar. Exato. O que mais? Minha mãe ficou 15 anos em cima de uma cama, literalmente. Só mexia o olho. Era sonda para se alimentar, sonda para urinar. Mas tinha consciência? Não, ela tinha Alzheimer. né? Tinha Alzheimer. Então eu queria Bom, perguntar pelo menos, sobre- né? Então, e ela só deu mesmo sossego para nós quando ela ficou na cama. Porque quando ela andava, ela fugia, ela fazia as coisas, ela mexia com faca na cozinha, ela evacuava e botava dentro da pia da cozinha. Ela achava que ali era descarga. Eu tenho noção. Não tem noção nenhuma. Tem isso mesmo. Noção nenhuma. E vai piorando cada vez mais. Todo banheiro de papel. Agora, faz 3 anos que ela faleceu. Mas aí a gente já até pedia, porque ela já não tinha mais carne. Ela era osso e pele, ela ficou desse tamanho. Ia para o hospital, ia para a UTI, voltava. Era uma judiação, ela não pegava mais veia dela, que era uma coisa tão fininha. Mas por alguma razão ela ainda estava aqui. É. Tava ligada ao corpo Tava físico sim, dela, tava. né? A gente falava com Tempo ela, dela. falava, Isso. lembra de fulano? A lágrima escorria assim. Engraçado, né? Como é essa ligação quando tá bem apagada, assim, tipo, com o superior? Não em níveis que tá conversando, tal, que nem ela falou que Ela falou isso. só mexia o olho. Como ela entende ou ela fica ligada a só a alma mesmo? Tá ao lado. Ao lado. E aí vê, e é por isso que enche os olhos de lágrima, porque tá aqui oxidado, no caso. E ainda tem consciência, né? Tem consciência. Ah, tá. Ela lembrava, ela perguntava para as pessoas que já tinham Só vai morrido. passear quando dorme. Da mesma forma que E quando ela andava, que ela não qualquer ficou na lugar. cama, Mas ela Ah, não tem tá. muita mas força. vou tomar banho, mãe. Não, já tomei banho, vou Mesmo tomar banho de dormindo, novo. ainda se Mas não lá tem. toma banho Não gosto de tomar banho mais. Não é que não Que a gosta. energia vital. Eles não querem ser mandados também. É. Comida, ela fala que não vou Porque comer a também. alimentação e Então, tudo teu isso. caso tá parecendo da É, minha então a mãe. energia vital Ela está baixa, mas não aí quer está almoçar, mãe? conectado. Entendi. Ela almoçava, comia bem pra caramba. Toda Aí depois uma ela proteção Eu comi hoje, para né? Eu falei, já comeu, manter-se sim, mãe. próximo até Ah, o não, não período comia, eu falei, de tá bom, então descarga. quer mais? Entendi. A gente nem discutia mais. Não Tá. valia a pena. Né? Entendi. Pode ir contra. Contrariar, né? É pra quê? Se ela já tá tão fragilizada, né? A minha Ah, é mãe- tranquilo, né? A minha mãe ficou com a minha irmã mais velha. Eu queria dividir com ela e com a minha outra irmã. Mas como ela criou os 5 netos da Júlia, então ela falava assim pra mim, eu quando te ficar velha vou ficar com a Júlia, porque esses meninos eu que criei. E se eu sair, eu sei que a Júlia vai judiar deles e o Zeca também. Olha só o que ela tinha na cabeça. Com tudo isso assim, também, esquecimento, passou para ela que tinha que fazer. Mesmo não enxergando direito. A Júlia levava para a cozinha, ela fazia a sopa de legumes, tinha que ser da dela, porque o Zeca que gostava, o Geu, os netos, e ela fazia. Ela mesmo cortava tudo. E depois chegava a noite, Júlia, vem aqui, pega um gordo, tá cheio de sapo na sala. É, da noite. Vem, tá cheio de sapo, vem, me ajuda a tirar que os sapos vão tomar conta da casa e vai pegar os meninos. Os meninos tudo homem, mas ia pegar os meninos e puxa o sapo. E aí quando a Júlia não aguentava mais, a Júlia sentava e ficava com o rosto assim batendo. Júlia, tu não tá chupando, não tá me ajudando a puxar o sapo. E puxa o sapo, e puxa o sapo. Você vê? Ela vira uma criança, né?
Ela batia. ela só preocupava com se alguém falasse alto com os netos. Sai Ela- daqui, ela ela sai preocupava. daqui, você não tá cuidando de mim nada. Você Meu vê pai bem praticamente virou o Papa. as joias Ele dela. fica rezando o dia inteiro. Rezando. Alguém chega em Deus abençoe. Nunca fala. Zelão? A minha mãe já rezava. Foi incorporado. Meu pai Mas- foi incorporado. Então vai fazer Mas dia nessa todo parte, dia, mas- nessa parte de bichos, principalmente, que eles falam muito, tem realmente um outro Você vê lado como é que que é, está né? vendo Sim, espiritual também. mesmo. Sim. Não é só a imaginação. Tá. Porque ela não tem Tem mais. um lado que está lá do outro lado já Aquela também. noção do que ela fazia. Tem a antes. vulnerabilidade da visão. Ela sabe. E dos, Dela é mas são com a delícias. proteção mantém uma visão. Lembra que já falamos aqui muito sobre a radiofrequência. Sim. Então estão conectados a determinada frequência Síndrome estranha. que faz com que você veja determinadas coisas. Achava que era Protege de pra outras estudar, coisas. porque tem- De visão, né? Pra não a ficar irmã dela é assustado. médica, Sim, sim. é perfeito. A lei é perfeita. Já morreu por mim. A lei divina É perfeito. Mas não é é até. ainda utilizado. E A ela- lei Engraçado. divina perfeita nem precisaria. Não precisa. Eu acho que porque eu acho que essa é uma das ajudas que essas pessoas ainda passam para as pessoas em volta, que é muito importante quando as pessoas Porque querem. a Rosa falou que Tem não é- Tem a é uma tendência de síndrome ouvir. estranha que a tua família Porque eles tem. começam a falar de muitas visões em Já volta, falou, né? De já muita falou. coisa. É. Então, às vezes tem muita gente cética que não acredita em nada, que não está ali, e como eles falam de muitas coisas assim em volta, de repente é uma chance que está dando para aquelas pessoas de começarem a imaginar, pelo menos que, ei, isso aqui pode estar aqui sim, né? Porque eu não estou vendo lá no olho que não está acontecendo. E talvez até por estar, assim, lógico que quando você está quase morrendo, você está com um pé lá e um pé cá, né? Seu corpo já está debilitado. Pode estar vendo visões de lá e de Isso, cá, mais ou menos isso, Sim. né? Você estava Isso. tentando explicar. A minha prima que eu acompanhei num câncer terminal, assim, eu fiquei assim, 2 dias antes dela morrer, ela me chamou, assim, vem cá, preciso te contar, estava cheio de gente na minha frente vestida de branco, espíritos, coisas assim, ela sabia que não eram pessoas. Aí eu falei, você tá vendo? Ela falou, não consigo ver o rosto, mas vejo todos eles em volta da minha cama. Eu falei, que bênção! Eles estão aqui para te ajudar, para te curar, tal. Tá bom. E apagou, assim. E depois não acordou mais, mas assim, foi muito significativo. Eu falei, gente, que demais isso, de poder enxergar, porque ela estava realmente só em cuidados paliativos, estava no hospital. É incrível isso, né? Quanta gente relata. Porque é verdade. É isso. É a verdade. É a verdade. É Está sendo verdade. acompanhada. Tá Mas para todo mundo? Nesse desligamento do que acontece, É. Sim. Me fala que quando você está numa cirurgia, você morre no segundo. Você vai e volta. A minha paixão. Exato. Aconteceu isso com a minha irmã. Ela tinha 82 anos, não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nada. De uma saúde perfeita. Aí começou a sangrar o seio, sair que nem leite. Aí o nosso médico de família, o doutor Ricardo Awali, aí ela foi, aí o doutor Ricardo falou, então nós vamos ter que ir para um ginecologista, né? Para ele fazer uns exames e encaminhar a senhora para ver o que é isso. Tá bom. Ela foi sozinha, não me chamou, só tinha eu, não me chamou, não chamou os filhos, porque ela não queria passar problema para ninguém. Sempre foi assim. É ela que resolvia tudo e não queria incomodar ninguém, nem deixar ninguém preocupado. Aí ela foi. Aí o doutor Ricardo, então vai. Ela foi no doutor Rime, o doutor Rime pediu os exames, aí passou para o oncologista, o doutor Hilário. O doutor Hilário fez um exame, tirou, usou, apareceu, estava no cérebro. Aí depois de uma semana que ela teve que tomar essa anestesia, que era coisa que ela não queria com o hospital, porque ela teve sempre os partos dela com o doutor Paulo, era de chegar na hora, já nascer e vir para casa.
aquela apavorada no hospital. Aí, esse doutor Hilário falou, vamos tratar direitinho e tal, tá no cérebro, assim. Tá, então aí meus sobrinhos se juntaram todos, né? E começaram a resolver o problema. Aí tem um senhor, ele fala gringo, doutor Belarmino, que é de cabeça, né? Cirurgião de cabeça. Mas vinha 2 de São Paulo para ajudar. Aí decidiram que podia operar. Certo? Tudo bem. Mas aí os irmãos se uniram, né? O Fábio, o Marcos, todos, a Miriam, se uniram para decidirem se operava ou não, que era 13 horas de cirurgia e ela tinha 82 anos. Aí todo mundo concordou, tudo bem. Aí foi para a cirurgia, aí no Santo Amaro, muito bem atendida, os médicos vieram também. Foi para a cirurgia, quando chegou lá, eles ficaram ali na salinha de espera, no centro cirúrgico. Daqui a pouco se vem o doutor Firmino, né? Todo mundo conhece, o anestesista, né? Aí o doutor Firmino vem, como é conhecido da gente, vem. Qual é o louco que deixou operar essa mulher? Onde vocês estão com a cabeça? Vai judiar dessa mulher? 13 horas de cirurgia. Vai serrar a cabeça dessa mulher? Onde vocês estão com a cabeça? Que ele era o anestesista. Quando ele viu que era ela, ele pôs a mão na cabeça e saiu para falar com uma família. Aí todo mundo um olhou para o outro, já estava lá dentro e ninguém ficou naquilo mesmo. Ele foi embora xingando. Ela operou. Ela foi para o centro, para o UTI. Teve que voltar a falar, voltar a engolir, voltar a ouvir de novo. Tudo de novo, como se fosse uma criança. Né? Porque mexeu essa parte aqui do cérebro. E aí, ela voltou tudo de novo, a minha irmã. Bonitinha. Mas antes de ir para a cirurgia, eram umas 9 horas da noite, ela já vinha uma semana falando para eles, não deixem me operar, que não vai adiantar. Não deixe me operar, que não vai adiantar, Marcos. Fábio, não me deixa operar, que não vai adiantar. Aí ela falou assim, olha, Selma, olha, Fábio, olha aí, tá passando, ela tá falando aí, ó, que não é para me operar. A bruxa, olha aí, ela tá passando aqui, tá falando que não é para me operar. Muito bem. É isso. Essa sua história é para ser gravada e marcada na sua mente. Você não precisa falar o nome de ninguém. Você não precisa falar o nome de nenhum médico. O que você precisa é ter consciência e clareza de que a sua irmã via o que a sua irmã via. Essa é a verdadeira fé. Para que te dê força no teu dia a dia. Porque ela falava, ninguém escutava. E por que ninguém escutava o que ela falava? Quais eram os sentimentos? Eu não podia me meter. Então, Eu sou a mais nova, ela é a mais velha. Praticamente ela me criou. E, assim, a afinidade é muito grande. Eu tinha ela como irmã e como mãe. então, mas essa que é a grande questão, E eu isso é não muito podia me importante. meter, porque eles eram os filhos, tudo adulto. Isso Eu é tinha que respeitar. Isso é só. muito importante por toda essa conversa que foi falada aqui. Até onde dar ouvidos ou não dar ouvidos para aquele que fala. Até onde respeitar e passar por cima da fala daquele que fala. Até onde dialogar e chegar num consenso, chegar numa conversa. E chegar no ponto de assumir a responsabilidade pelo outro e não dar mais ouvidos, porque aí está anulando aquilo que fala. Então, respeitar as posições é bem diferente de ignorar e anular. Enquanto existe uma vida ali com consciência, essa pessoa é a dona, né, das decisões. Quando demonstra que vai se aos poucos
diminuindo, né? No sentido de conexões neurais e vai perdendo a noção do tempo, aí gradativamente vai existindo um compromisso e uma responsabilidade, uma troca de não é de posições, mas de cuidados. Cuidados, mas respeitando os níveis de desligamento. Não simplesmente anulando e ignorando, colocando a pessoa como ela não decide por nada. Ou então, assim, é como se dissesse assim, não nessa situação, mas não vale mais falar nada. Então tá bom, então não vale mais falar nada, mas então aproveite o tempo com. Aproveite o tempo com. Então, eu dava aula de manhã, tarde e à noite. Não, mas não E ela tenha falava culpa pra mim alguma. assim, não era você que eu queria que cuidasse de mim. Eu queria você do meu lado. Eu queria você, isso todos os meus irmãos, né, falaram isso pra mim. Eu queria você do meu lado. É você, então eu acordava às 5h30 da manhã, eu ia lá, porque ela não queria que ninguém desse banho nela, eu que dava banho nela. Pronto. E trocava ela bonitinha, e dava um beijo nela e vinha embora. E meu sobrinho estava lá já dormindo com ela. E aí ela falava, olha, eles estão aí avisando para não operar. Mas eu falava para ela assim, agora você não fala nada, você reza, que aí vai dar tudo certo. Não fala mais nada para eles. Vamos rezar, vamos rezar. Então vocês rezavam e vinha a mensagem. Entende? Quanto mais rezava, vinha mais Quanto Não mais pede. Vocês rezava, mais pediam mais a verdade direcionamento, vinha, mais né? vinha, né? Mas E tá tudo bem com isso. São aprendizados. Tá tudo bem. Por isso é importante essa clareza de tudo que você passou, para você ter a firmeza e a certeza do que existe ao redor daqui. Para que nenhum instante do seu dia você tenha qualquer dúvida de que só existe esse plano terreno. Entende? Você já teve muitas e muitas mensagens em relação à certeza do plano espiritual e a certeza de que a vida continua. Isso é muito legal. É aprendizado. Então não deixe que se exista em alguma parte culpa ou qualquer coisa em relação a isso. Não é esse o assunto. Não, eu nunca contei nada assim pra ninguém. Não, é Tô legal de contando contar. hoje, tô falando hoje. É legal. E aí é legal você trazer tô falando essa hoje. lembrança. E nem falei pros meus sobrinhos tudo, porque assim, Não pra eles foi por também não isso. ficarem com a cabeça, puxa, então eu errei, então eu aceitei operar, então judiei dela. Não sei, podem passar isso, porque cada um tem um estado emocional diferente, né? Não consegue enxergar as coisas mais claras, né? Só gosta de levar para outros lados pior. Mas nunca falei nada para ninguém. Isso está aqui no meu Muito coração. legal. Eu queria O que saber mais? Ela durou sobre mais uns dias só. ansiedade. Tipo assim, se é um desafio desta vida, se já vem, tipo, ansiedade, Faleceu. procrastinação Acabou de operar. e compulsão. 15 dias depois Tirou. fez a tomografia e estava maior no tumor. Ó. Vamos precisar que repita a pergunta. Eu queria saber a relação, assim, no dia a dia. Como eu faço para lidar, acho que é essa a minha pergunta, com ansiedade, procrastinação e compulsão. 3 perguntas, assim, 3 situações de Mas eu acho que é resolução tudo da vida. ligado. Totalmente Mas diferente. é completamente a resolução do seu caminhar. Não, é que eu acho que é como se eu, na minha vida, não sei se todo mundo é assim, porque depois que eu fui vendo que a procrastinação é um sintoma da ansiedade. Tá, mas não só da ansiedade. Procrastinação, ela envolve muitas questões. Ela é algo que acompanha várias situações. Várias outras questões envolvem essa dosagem de procrastinação, não só a ansiedade. Não só. Entendi.
Acho que eu associo quando eu tô procrastinando, aí pra eu ver que eu não tô Aí fazendo a sua nada mente e vou pra se compulsão, entende? Tá. Porque aí você já começa a se culpar, a se questionar, aí já cria um canal que te leva a todo esse outro lado. Cuidar da compulsão é uma coisa, cuidar da procrastinação é outra coisa. Elas podem ser interligadas, mas existem outros canais que também conectam elas. Não é essa ponte assim, só. Por isso quando eu trouxe essa pergunta toda, são bolhas diferentes. Eu trouxe a pergunta porque é como se na minha cabeça andassem juntas, sabe? Pra mim, por isso que eu perguntei assim, na verdade. Então, mas quando você mantém esse pensamento assim, você dificulta a resolução, porque você quer carregar e resolver as três juntas. Você tem que pensar uma coisa, quando você fala um sentimento de cada vez, uma questão de cada vez, é para entender que existem as particularidades de cada questão. E não é de uma hora para outra que você resolve, muito menos as três juntas. Pode ser que passe uma vida resolvendo as três. Tudo depende da entrega e dedicação e olhar para cada um. Procrastinação é muito relacionada à parte profissional, principalmente. Em questões. Essa palavra vem muito, hoje em dia, vinculada à parte profissional. Aí você olha para o lado profissional, até que ponto a procrastinação comanda a sua vida ou não. Isso é uma coisa. Ou as outras coisas você define como procrastinar, porque você já vai definindo as coisas. Você já vai diagnosticando, definindo e pronto, coloquei essa placa. Então esteja aberta. Ansiedade já é outra coisa. Ansiedade já vem cuidando de outras formas. Aí pode ser que a ansiedade junto com a compulsão, aí elas andam mais juntas, tudo bem, mas mesmo assim é separado. Quando se dá conta que procrastina, já é um sinal que está um pouquinho, que sai um pouquinho do procrastinar, que se dá conta que procrastina. Então é outro momento. Eu tenho problema com papéis, assim, sabe? Não procrastinar com papéis mesmo, tipo assim, eu tenho coisa da Hoje Maria, coisas minhas, assim, que ninguém me cobra, daqui que eu preciso fazer, tenho da clínica, e aí eu vou, é como se eu sentisse que eu vou empurrando com a barriga. Então, tipo, tenho da clínica, eu tenho aqui, eu tenho mesmo, é muito, parece Talvez você esteja mesmo empurrando com a barriga. Eu sinto esse meu sentimento, e aí eu me sinto tipo, nossa, eu não faço nada. Então, mas ao invés de você buscar ajuda, você prefere parar e ficar e abrir canal para outras coisas do tipo, não faço nada. E aí quando você para nessa culpa, você abre canal para um monte de outras coisas. Ao invés de simplesmente pedir ajuda. Aceitar ser ajudado e tudo isso a mais. Assumir isso é um pouco de quê? Superioridade. Porque tem que dar conta de tudo sozinho. E eu assumir que eu posso ter braços que me ajudem ou pedir ajuda é superioridade. É falta. Mas eu nem acho que é ajuda, é que eu acho que Mas é porque aí você já se justifica. Acho que eu tinha que fazer. Mas aí você já vai se justificar. Tipo, fui eu que inventei, entendeu? Isso que eu penso. Não foi ninguém, tipo assim, foi um pedido delas. Superioridade. Humildade e reconhecer. Dá até aqui. Não dá. Aquilo que a Dani falou pra mim lá do tamanho da asa e do tamanho do bico, eu tenho usado pra muitas coisas assim. Eu quis assumir umas coisas essa semana e eu vi que eu não tinha asa suficiente. A gente aceitar, não tenho asa pra isso, eu não vou aguentar. Foi tão importante aquilo que ela falou pra mim, e agora você tá falando, eu tô lembrando de todas as vezes que eu não comecei alguma coisa, mas depois que a gente começa, que é a sua situação, você criou, você começou a fazer e de repente vê, eu não posso mais. Eu não sei também como agir nessa situação.
como falar que só Como deu falar que eu ataque. não estou aguentando? É um processo de aceitação, não é de uma hora para outra. Mas é aí nesse processo de aceitação, eu falo ou eu resolvi isso e continuo dando conta? Porque aí senão isso vira uma procrastinação. Sim. Senão isso vira. Né? Esse período, se passa-se de um longo tempo, vira procrastinação. É. Isso que eu ia falar, será que então, não é que na verdade os três são interligados, que tem algum sentimento, no caso, usar o exemplo dela, que foi o que ela trouxe, que nas três formas aparece o mesmo sentimento. Mas então. E aí essa é a ligação que ela faz, que como fosse uma coisa só. Não, então, porque ela já deduz que é uma coisa liga a outra que liga a outra. Entendi. Ao invés de olhar para cada questão, já é como se fosse assim, lá na frente eu já estou olhando ali o diagnóstico. Tipo isso. Que é um padrão de pensamento. Conhece esse padrão de pensamento? Que é muito importante. Mas para coisas minhas, muitas das vezes, não sou eu mesma que dou o diagnóstico. Preciso começar a repetir. Para determinadas questões minhas, eu preciso de ajuda. Preciso que outro me traga o diagnóstico, me dê o diagnóstico com base nos relatos dos meus sintomas, com base nos relatos das minhas questões. Eu tenho até falado na terapia bastante isso. E aí ela, Então, mas ela me corta, tipo Padrão assim, de pensamento. ela me corta, tipo, porque eu cheguei falando sobre preguiça. E aí ela até falou assim, quem foi você não é uma pessoa preguiçosa, você se autodiagnostica preguiçosa. E aí eu fui, entendeu? Mas eu falei, mas eu tenho um sentimento de preguiça, de querer ficar deitada, preguiçosa mesmo, sabe? Aí ela falou pra eu fazer meu exercício, essas coisas. E aí eu bati nesses, por isso que eu perguntei hoje, porque eu tô nessa busca, eu tenho abordado isso na terapia algumas vezes mesmo. Vai continuar? Continue, é isso. E aí fale sobre isso. Pode falar sobre padrão de pensamento. Diagnóstico mesmo. Quando eu vejo, Não, já da sou superioridade, não, da diagnosticada. superioridade a gente também abordou, falou bastante Não, disso. estamos falando desse padrão de pensamento. Porque aí isso me dificulta olhar para questões, porque eu já quero diagnosticar toda a questão. Esse padrão de pensamento é importante para algumas coisas, mas para outras coisas me atrapalha. Certo? Potencialidades e limitações. Enquanto que eu equilibro esse padrão e existem outros padrões de pensamentos que também cabem na minha mente. É isso. É bom para reconhecer sobre isso, padrão de pensamento. Só ela tem isso, esse padrão. Ninguém mais. Eu tenho bastante. Claro que sim. Todos têm esses padrões de pensamentos. Principalmente, uma questão da noite se questione qual que é o padrão principal da sua mente. Qual que é o principal padrão de pensamento da sua mente. É essa frequência que mais sintoniza no caminhar do dia a dia. E isso vai muito paralelo, ao trabalho do dia, à profissão e a tudo. Então por isso busque, leia, continue, para que e leia diferentes coisas e tal, até para estimular a ter facilidade da mudança de padrão de pensamento, da mudança de padrão de situações, de histórias, até a parte, não tem um incentivo à leitura, para quanto mais leitura, mais conhecimento de palavras, mais conhecimento sobre tudo, isso. Então é muito rico e muito legal entender que isso é até o final da vida. Pode falar. Aconteceu uma situação em casa que eu não sei se eu reagi certo, né? E meu filho falou, eu chamei ele pra... Eu tava fazendo uma tarefa de casa, falei, vem aqui me ajudar, ele não queria. A gente tava bem próximo, tava pendurando roupa, só que ele tava como se fosse uma cortina assim de roupa, mas eu tava muito próximo dele.
E aí ele de repente deu um grito e veio correndo pra mim. Eu falei, filho, o que aconteceu? Aí ele falou, eu vi um monstro que fez assim. Shh. Aí eu procurei perguntar pra ele, se era homem, se era mulher, se ele sabia dar alguma característica. Não que isso fosse, né, mudar alguma coisa, mas aí eu falei pra ele que eu acreditava nele, que ele sabia que tinha anjinho, que tinha o Papai do Céu, que tinha Maria, que ele podia me chamar, que eu tava com ele. Mas nessas situações, tem alguma outra coisa que eu possa fazer pra ajudar ele? Eu não sei se eu tive a reação certa. E eu percebo que no quarto dele ele tem muito medo de ficar. Ele não fica no quarto dele. Tá tudo bem. É assim mesmo, você fez o que tinha que fazer. Acolhe o seu filho no seu quarto. É porque deixe continuar, é na continuidade mesmo. São os despertares e as descobertas. Principalmente na parte do período até os 7 anos, tem muita visão. Muita. Então, isso faz com que é muito comum, né, esse aviso do silêncio, porque pode ser que ele veja outras vezes esse mesmo ser, por exemplo. E aí ele diga que foi um monstro porque foi um ser diferente do que ele conhece. E aí ele vai criar o costume de saber que não é para contar, porque é só para ele saber que estão ali. Mas não necessariamente era algo do mal. Não necessariamente era algo do mal. Ele falou até pra mim que era adolescente, porque a gente assistiu um filme do Divertidamente 2, se eu não me engano, que aí o Tédio parecia nem um menino nem uma menina. Aí ele acha que adolescente é algo sem gênero. Assim, entendeu? Eu acho que era um adolescente. Mas adolescente não é nem criança e nem adulto, mas adolescente pode ser homem e pode ser mulher. Aí ele acha que era adolescente, mamãe. É isso. Mas era algo que ele não soube explicar o que era. Isso. Né? De repente não uma forma humanoide, de repente não de branco, por exemplo, e sim ser de outra civilização. Eu já achei que era algo ruim porque fez assim, por exemplo, não conta. Não. Normalmente existe esse silêncio porque não é para que os outros saibam que está aqui, é para que ele saiba, para que a criança saiba que está ali. E aí tem hora que eles não querem, as crianças, aí querem ficar, elas podem até continuar vendo, desde que eu esteja perto do meu pai e da minha mãe, desde que eu esteja perto de alguém que eu conheça fisicamente, posso até continuar vendo, mas vou ficar ali. É assim, essa mocinha aqui dormia bem pertinho da Meu filho também veio, era pequenininho. O marido Eduardo e a Gabriela, quando eles estão no quarto e ela ia na cozinha, ela voltava. E chegava do lado dele. Antes ele até ficava assim, mais sozinho, entre aspas. Eu num cômodo, ele no outro. Eu fazendo alguma coisa, por exemplo, na cozinha. Mas era só ele ir até ali. Agora ele não vai de jeito nenhum. Se ele tiver que ir até aquela porta, ele não vai. Eles passam bastante. É assim mesmo. A Maria, a gente percebe também que vira e mexe, ela tá falando contigo, ela fica olhando assim. E ela não fala? Ela Ela não não fala. fala nada. Outro dia Mas aí eu- tu tá conversando com ela, tá assim. Outro dia eu vi a Mirella, tava deitada fazendo massagem, aí eu vi ela tipo assim, aí ela olhou, aí eu falei, quem tá aí? Aí ela, nada, a porta é a janela. Eu falei, Maria Eduarda. A Mirella falou, certeza que alguém faz assim pra ela. Shhh. A Mirella falou desse jeito, porque eu falei, Maria Eduarda, tu Certeza que tem alguém ali e deve fazer assim pra deve ela. fazer assim pra ela. Ela falou A isso. Mirella falou isso semana passada. E ela tava assim, andando. Aí eu vi ela, virou. e Aí agora você só fazendo afirmou. nada. Essa sua fala só afirmou. É, foi Mentira. engraçado. Eu tava fazendo massagem, a Mirella virava de olho fechado e só viu. Tem alguém falando que a Maria Eduarda ali, ó. Mas aí é com o tempo conhecido. Que pode ser que faça assim. A questão é, durante o dia, né, estar conectado a manter-se, saber que existe um local de proteção, contar sobre a história, falar sobre Jesus, sobre Maria, de forma lúdica, de forma tranquila, para que entenda que existem planos e existe algo que cuida do coração. Então, com o tempo, criando maturidade, ter a oportunidade de escolher o caminho a seguir, de saber que a espiritualidade está ao redor. Não adianta impor nada. E sim se colocar à disposição, não ter medo também. Então, falava, pense em Jesus
pense Miguel quando for assim, ó, se você sentir medo, chama Miguel Arcanjo. Chama Miguel que ele protege. Você não precisa ter medo, chama Miguel Arcanjo. Seja o que for, teu coração vai acalmar. Com ele não tem... E vai estar protegendo. Então, se for algo bom, vai continuar ali. Se for algo que seja para ser acolhido, Miguel Arcanjo já... E a galera dele já faz o que tem que ser feito. De acolher. A minha preocupação era se fosse algo do mal, entendeu? Fiquei, assim, preocupada, né? Queria proteger ele. Mas aí você pensa na continuidade do que está acontecendo com ele. E da consciência, com base nas falas que ele vem te trazendo, como ele está crescendo e como ele está tendo noção das coisas. Sim, antes ele falava muito que ele era triste, que é tudo de tristeza. Agora ele não tem falado mais. Aí um dia eu me toquei, falei, nossa, graças a Deus ele não tem falado mais sobre isso. Mas agora eu já percebi que aí veio uma outra situação, que é esse medo de ficar sozinho. E aí é bom você dividir para você entender que não é só com você que acontece isso. Normalmente as crianças passam por esse período. E aí, quanto mais consciência os pais têm de respeitar e de acolher, menos cansativo se torna esse período. Porque tem hora que você fala, não, vai dormir no seu quarto. Né? Já desisti. Então. Mas tem hora, ou então muda de cama, compra uma cama maior para caber. Que assim fica melhor. E assim vai. E acho que até também junta com o primeiro começo da conversa inteira, né? Isso. Que também é a mesma coisa do mais velho. Mesma também. coisa do mais velho. Não também fala, Não é pra você ignorar. tá doido. Não, isso vai não pra existe. lá. Tá louco, moleque? Cala a boca, vai dormir, tá viajando aí. Isso. Aí você tá diminuindo, você tá ajudando aquela criança também. Mas aí ela vai falar, minha mãe não acredita em mim. Eu sei o que eu tô vendo. Eu sei que eu vi. Entendeu? Mas Eu já até pequeno. tentei falar pra ele, filho, eu fico até você dormir no seu quarto. Se você quiser ir pro meu quarto, você sabe onde que é, você vai, deixa a luz acesa, no meio da noite você vai. Mas assim, não tem acordo. Aí eu falei, assim, ficar com medo e tal. E aí pra gerar esse estresse de eu ficar acordada até super tarde, tentando, e no outro dia ele tem que acordar também cedo pra fazer as coisinhas dele e eu também. Falei, não, uma hora vai. Isso. Tem que ter, uma hora vai. E uma outra situação. Teve uma colega que estava bem doente, com câncer, ela acabou falecendo. E eu tinha feito primeiro um exame, eu já tinha feito esse exame anteriormente e não me senti dessa forma. Eu não sei, a gente fica tentando buscar, né? Será que foi isso, foi aquilo? E eu não me senti bem, assim, no velório ali. E depois eu caí, assim, fiquei muito mal de gripe, eu acho, né? Não sei se foi exatamente isso. Mas, assim, quando a gente vai no enterro, no velório, precisa ir, né? Pelo menos um pouco. Tem algo que a gente possa fazer depois, pelo menos, ou apenas uma reza? Certo. Com o tempo, né? O manter-se tomar água antes, com consciência, colocando a armadura e vou, porque eu sei que é pra eu ir. Quando eu voltar, tomo minha água, se possível tomo um banho de cabeça, lavando tudo, fazendo minha oração e pedindo que vá embora que precisa ir. Não tem mais. Não tem mais que isso. Podem existir outros rituais, mas que façam exatamente a mesma coisa, que é do pedido de sair. Mas o que ficou era para ficar. E aí, por alguma situação de vulnerabilidade minha, que já estava no meu campo, eu permiti que entrasse energias que se acoplaram no meu campo, no meu corpo físico, e eu caí de cama. Mas não é que eu carreguei coisas e algo me incentivou a ficar doente. Não. Pelo meu canal, de que estava vulnerável por questões minhas, certo? Por isso que eu tenho que ter consciência de onde vou, mas isso não diz só sobre o cemitério. Sim. Isso diz sobre qualquer lugar.
tem determinados locais, por exemplo, pela egrégora da tristeza, egrégora, né, da injustiça, desses sentimentos de perda, e ao mesmo tempo de gratidão, então depende muito qual canal que eu vou me conectar naquele momento. E aí isso faz com que as consequências do meu corpo físico respondam. Eu mesma fiquei, assim, por mais que frequente um lugar, entenda um mínimo do mínimo, eu ainda pensei, poxa, por que ela nova? Ai, por que isso foi acontecer? Tadinha. Não é pra pensar assim. Sim, mas mas é você difícil. percebe esse padrão de pensamento, isso mesmo. É difícil porque uma pessoa nova, que teoricamente teria a vida toda pela frente. E difícil, continua assim, tendo. né? Entende? Essa que é a conversa, mas é muito mais desafiador, principalmente para quem fica. Então, esse acolhimento nesse momento de partida é muito para quem fica. Então, ir até um local, abraçar aqueles entes que estão aqui, que ficam, para entender sobre o período de transição, o período de respeitar os momentos de cada um, porque ela foi no momento que era para ela ir, e as pessoas aqui precisam continuar a sua caminhada. Então, o acolhimento e despedida ali no velório, o acolhimento é para quem fica. Então, se eu vou com esse pensamento, eu vou lá para dar um abraço na mãe da minha amiga, vou lá para dar um abraço na família da minha amiga, entendeu? Porque a despedida mesmo eu posso fazer em qualquer lugar, porque quem partiu vai me escutar. Entende? Então, com esse padrão de pensamento que eu vou sobre continuidade. Então, isso gera uma frequência no meu campo. E isso é proteção. Aí eu não vou me juntar naquela ali que está pensando em continuidade. Vou me juntar naquele ali que está se lamentando. Porque aí aquele ali está vulnerável, eu aproveito, já estimulo outras coisas. Já vou ver o que mais está vulnerável ali para acender o que está aceso essa luzinha, e eu preciso desse sentimento. Então não é que alguém está ali fazendo mal para você, mas é porque a egrégora que se tem, que você emana. Entendeu? É muito importante essa pergunta. Tendo a certeza que a pessoa entrou na vida eterna, está ali no bom, foi pro bom, né? Não triste. Isso. É verdade. Se a gente se conectar nesse pensamento, que normalmente a gente vai muito triste, né? E aí você vai, por isso, aí você vai e voa no acolhimento daqueles que ficam. Para incentivo a manter. É verdade, a gente se conecta às vezes pro lado errado mesmo, né? A gente entra na vibração. E aí tudo bem, o chorar, é a saudade, sim, é o apego, isso faz parte, então, é respeitado. Então esse apego dessa história é gratidão, e vou trabalhar o padrão de pensamento para que entenda a partida. Mas estou aqui como amor e conexão com aqueles que continuam aqui. Engraçado, né? Que a gente trabalha muito a palavra infinito, né? O que é infinito? Mas todas as nossas dores sempre vêm do infinito, né? Uhum. Todas as maiores dificuldades do ser humano, tudo é por causa do finito. E a gente conheceu a palavra infinito, e a gente não consegue mensurar o infinito. Exatamente. E a gente só vive no finito. Acabou. Limite, no limite. Limitado, Então, quanto mais a gente conseguir lembrar do infinito em tudo que você faz na vida, você vai ver que sempre vai ter uma nova oportunidade daquilo diferente. E aí é a situação do viver o agora. Ter a dosagem dos desafios do agora e conseguir viver com qualidade esse dia de hoje. Mais alguma pergunta? Não? Muito bem, então. Vamos indo, que todos retornem aos seus lares, com os copos cheios de esperança, amor e muita fé.
se conectem com o divino que existe dentro dos corações e sintam o infinito que os rodeia e que demonstra através da finitude que é a vida terrena, o quanto cada alma é infinita. Então a alma infinita vive períodos finitos no corpo terreno. Então o corpo terreno, ele tem um prazo, porque o corpo é finito e ele permite, né, ter conexões perfeitas que recebem uma alma e começa a funcionar. Ele começa a funcionar e ele vai crescendo como uma árvore, que é uma plantinha, e vai crescendo, crescendo. E o quanto que essa árvore é saudável depende muito dos cuidados que ela se tem. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos daquela árvore, que ninguém vai lá regar, a força do divino que rodeia, do infinito que rodeia, faz ela crescer. Mas quanto mais consciência aquele que cuida, né, cultiva todos os dias, dá para reconhecer uma árvore saudável. Veja que o infinito se une com o infinito. Eu sou um ser infinito no meu corpo finito. Olha que beleza. E isso é verdade. E não estamos falando de religião. Estamos falando de espiritualidade. Quem faz uma prece? Sério? Agradecer por mais essa noite de clarear, de véus, de expansão, de informações que servem para nutrir nosso copo diário e lembrar dessa infinitude que a gente esquece de acordo com os desafios do nosso dia. Que possamos ir embora daqui com um copo cheio de esperança e de tranquilidade. Muito obrigada a Luz de Maria, a toda a egrégora, a Deus, que possamos ir embora para casa em paz. Que assim seja. Somos todos um, meus irmãos. Paz e luz a todos.